recursos que já existem dentro de você, 3 recursos que você já tem, mas que você não está usando e que se você começar a usar, eles vão te ajudar a emagrecer. É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live de hoje. E eu quero te ajudar o quê? Eu quero te ajudar a ser magra, eu quero te ajudar a emagrecer. Se você não consegue emagrecer, se você tem dificuldade de emagrecer, eu quero te ajudar a emagrecer. Se você consegue emagrecer, mas a sua briga é porque você volta a engordar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a ter energia, disposição, eu quero te ajudar a ter uma velhice saudável, eu quero te ajudar a ter um envelhecimento saudável. E olha só que coisa boa, existem recursos que você, todos os seres humanos já têm, porém não estão usando para conseguir emagrecer. E aí é sobre esses 3 recursos que eu vou estar falando hoje. Então nossa live vai estar assim, são 3 recursos. Para cada um desses 3 recursos nós temos 3 soluções e nós temos 3 obstáculos. Então essa é uma live aula, então pega seu papel, pega a caneta para que você anote, para depois, assim que terminar essa live, você já começar a colocar em prática. Sem mais delongas, eu vou direto ao ponto. Quem me conhece sabe que praticidade, objetividade são 2 características minhas. Eu não gosto de enrolação, eu não gosto de coisa difícil, de coisa complicada. Eu gosto de praticidade e simplicidade. Então, uma das minhas características é que eu sou uma pessoa direto ao ponto. Quem me conhece sabe, né? Então vamos lá, da onde que eu tirei essas 3 soluções que eu vou compartilhar aqui com você hoje? Não saiu nada da minha cabeça, eu não estou criando nada. Tudo que eu vou compartilhar com você, eu estou me baseando nesse livro que é o Super Cérebro de Deepak Chopra, né? Como expandir o poder transformador da sua mente. Então aqui ele tem um capítulo onde ele fala sobre essas 3 soluções que você já tem aí, que já existe dentro de você, mas que você não está usando. E por você não estar usando, você não está conseguindo emagrecer. Ou então você emagrece e volta a engordar. Ou então você está com dificuldade de construir hábitos saudáveis. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então pega seu papel, pega sua caneta e bora lá. Então vamos lá. Qual que é o primeiro recurso que Deepak Chopra traz nesse livro? Ele fala sobre a questão da gente se adaptar. O ser humano, ele é o único ser vivo que se adaptou a climas diferentes, temperaturas diferentes, a doenças. O ser humano, ele superou, ele se adaptou a inúmeros tipos de doenças, a vários tipos de dietas, há muitas necessidades. Então um recurso nato que o ser humano ele já tem é a capacidade de adaptação. Nós não somos a espécie, mais forte, nós não somos a espécie mais inteligente, nós não somos a espécie mais independente, porém a gente tem uma capacidade gigantesca de se adaptar. Então essa capacidade de se adaptar nós já temos. Porém, existem alguns aspectos, existem algumas questões que fazem com que a gente tenha dificuldade de adaptação. E uma dessas questões, uma dessas coisas que faz com que a gente tenha a dificuldade de se adaptar. Tenho 20 quilos para eliminar, bora me adaptar a novos hábitos. Muito bom, e aqui a gente vai estar falando sobre 3 soluções. A adaptação, ela é a primeira, tá? Então, olha só que interessante, essa questão, da adaptação. A gente precisa ter essa disponibilidade. Por quê? A dificuldade que a gente tem de se adaptar, ela vem muitas vezes de se adaptar ao novo. Por quê? Porque a gente o ser humano, ele já tem essa capacidade de adaptação. Porém, existe um movimento que a gente vive hoje que é o seguinte, é o movimento da opção. Hoje nós temos opções. Então, se a gente for parar para pensar na evolução da espécie, tinha uma determinada época que
quando, né, não tinha, por exemplo, supermercado, o que tinha que ser feito? Tinha que caçar, matar, cozinhar para se alimentar. Esse era o movimento de adaptação. Essas eram as opções que tinham naquela época, que tinham naquele momento. Quais são as opções que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a opção de, com o celular na mão, a gente pede, a gente paga, a gente nem sai do sofá. Se bobear, você só tem que ir no seu portão ou na portaria do seu condomínio aí para pegar. Então percebe que nós nos adaptamos a isso. Então a gente já tem essa característica nata de adaptação. Porém, o que acontece? Quanto mais facilidade a gente tem, mais a gente vai lutar contra essa nova adaptação. Por quê? Porque uma das programações do nosso cérebro é poupar energia. Então, quando a gente precisa de uma nova adaptação, isso desprende energia do nosso cérebro. Isso faz com que exija um trabalho do nosso cérebro. E aqui já começa uma resistência. Porém, isso acontece por quê? Isso acontece porque nós temos opções. Isso acontece porque hoje, em 2023, com a tecnologia que nós temos opções. Então, a gente acaba ficando mais na zona de conforto, a gente acaba resistindo a gastar essa energia para se adaptar. Por quê? Porque a gente tem opções. Então, o que é importante eu entender e o que eu quero transferir aqui para você nessa live? Que sabe aquilo que você fala assim, meu Deus, mas é muito difícil. E aí para pensar nos seus hábitos, deixar de comer o pãozinho no café da manhã, deixar de colocar o açúcar no café, deixar de comer um lanche à noite, ou então deixar de comer uma sobremesa, trocar um doce por uma fruta. Sabe essas coisas que você fala assim, meu Deus, mas isso é muito difícil. Oi, Lena, linda, bem-vinda. A Dani chegou por aqui, a Laísa também, sejam todas bem-vindas. Então, sabe esses hábitos que você para pensar e você fala assim, meu Deus, mas isso é muito difícil. O que eu quero que você pense daqui para frente? Que é uma questão de adaptação. Não existe nada que o ser humano ele não se adapte, não existe nada que a gente não se acostume. Porém, a gente vai ter a tendência de fazer aquelas escolhas baseadas no que é mais confortável. Por quê? Porque uma outra programação do nosso cérebro é a busca pelo prazer e a fuga da dor. Então, se você está tomando um cafezinho com açúcar, por exemplo, é mais confortável para o seu paladar, né, que é um dos 5 sentidos, do que você abrir mão. Porém, é uma questão de adaptação e você precisa estar disponível para essa adaptação. Porém, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma questão mental, a gente está falando de uma questão racional, a gente está falando de uma questão lógica, né? A gente está falando aqui, né, do nosso neocórtex, se a gente for falar, a gente está falando da parte lógica, que é um pequeno percentual do funcionamento do nosso cérebro. Mas quando a gente vai para as outras duas partes, onde está ligado às nossas emoções e aonde está ligado ao nosso instinto de sobrevivência, essa força ela é muito maior. E aí o que acontece? Existem alguns lugares onde a gente caminhou que fizeram com que a gente aprendesse algumas coisas e tivesse essa dificuldade de se adaptar. Oi, Luan, bem-vindo! E a gente tivesse essa dificuldade de se adaptar. Então a gente vai ter a tendência de se comportar de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Então, como que você aprendeu, por exemplo, a se alimentar no café da manhã? O que você aprendeu sobre comer à noite? O que você aprendeu sobre como você se alimenta ou como você se comporta no final de semana? Por quê? Porque a forma como você se comporta hoje, a maioria delas vai ser muito parecida com os ambientes que você viveu, com os lugares que você passou. A maior parte delas vai estar ligado com os lugares que você viveu e conviveu do 0 aos 7 anos de idade. Depois tem um outro movimento que tem muita força também, que é esse segundo ciclo, que é dos 7 aos 14 anos de idade. Então, muitos desses hábitos que você tem dificuldade de se adaptar a novos, então você para pensar, eu quero emagrecer, eu quero perder essa barriguinha, eu quero fazer atividade física, mas para mim é muito difícil abrir mão do café com açúcar, mas para mim é muito difícil deixar de comer pão no café da manhã.
Por quê? Porque em algum momento da sua vida você aprendeu a se comportar dessa forma. Você aprendeu que aquilo era o certo. Você aprendeu que aquilo era o melhor. E de repente ninguém verbalizou isso para você. Olha, o melhor, ou o mais saudável, ou o indicado é que você coma pão no café da manhã. Até porque quando a gente é criança, a gente aprende com tudo aquilo que a gente viu. Então, só de ver, a criança já está aprendendo. A gente não precisa verbalizar. A gente aprendeu com tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente ouviu e as experiências que a gente viveu. Então, isso foi ficando você foi absorvendo a forma de se comportar. E essa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de se adaptar, que é um recurso nato do ser humano, tá ligado com essas memórias que você viveu, com essa saudade que você tem. Então, a minha reflexão, o que eu quero que você pare para pensar por um minutinho. Essa dificuldade que você tem de fazer isso que precisa ser feito. Quando que você aprendeu isso que você tem dificuldade de se adaptar hoje? Então, quando que você aprendeu a comer pão com manteiga? Tá chovendo? Peraí, gente. Vou ter que pedir pra... olha só que coisa mais rica. Desculpa, gente. Porque eu escutei que começou a chover e eu sei que tem roupa lá fora. Aí eu falei, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro meu marido pra ele tirar a roupa. Aí eu peguei, abri aqui o WhatsApp e ele já mandou mensagem que tirou a roupa. Obrigada, amor. E aí, então, o que eu quero que vocês parem pra pensar, parem pra refletir, né? Quando que vocês aprenderam isso? Porque essa dificuldade que às vezes a gente tem de se adaptar, a gente sabe, né? Por exemplo, que consumir açúcar todos os dias, que consumir doce todos os dias é prejudicial e tá desalinhado com aquilo que a gente deseja. Então, se você quer emagrecer, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma longevidade saudável, se você quer ter uma velhice saudável, é óbvio que consumir açúcar todos os dias está desalinhado com isso. Mas por que mesmo sabendo eu tenho tanta dificuldade? Porque muitas dessas coisas você aprendeu e você é fiel a esse aprendizado. E muitas dessas coisas, elas estão lá, quando a gente fala, né, do nosso cérebro emocional, elas estão carregadas de memórias afetivas. Por quê? Porque a forma como o nosso cérebro recebe a informação, condensa essa informação, é através dos 5 sentidos. Então, é a partir do paladar, do tato, né? A partir daquilo que eu vejo. Então, não tem coisas que a gente lembra, por exemplo, pipoca. Quando a gente está andando no shopping, né? A gente passa perto do cinema, não vê aquele cheiro de pipoca? Se você for uma criança que frequentou o cinema quando você era criança, muito provavelmente vai vir essa memória para você. Ou então, de repente, um lugar que vem da pastel e várias outras coisas. Ou o próprio cheiro do café. Então, a gente tem tudo isso registrado, tá? Nani, mas eu não lembro. Mas você não precisa lembrar, tá? Todos esses fatos que você viveu, eles estão aí registrados. Então, muitas vezes, essa dificuldade que você tem de se adaptar é porque você ainda tá muito no mental, né? E a gente precisa ir o quê? Pra nossa história. A gente precisa olhar pra nossa história, tá? E aí, o que ele fala que estão aqui nesse livro com relação, né? A adaptação. Ele fala que uma pessoa que ela tem ela vive, ela revive, ela relembra as situações de tristeza, de dor, e ela é muito apegada, porque muitas vezes a gente tem, né, uma dor de estimação, ela vai ter mais dificuldade de se adaptar. Por quê? Porque a gente entra num movimento de contração. O que seria um movimento de contração? É como assim, ó, imagina que você tem aí um jardim na sua casa e aí uma flor ela tá florindo, ela tá se abrindo. Naquele momento que essa flor ela tá se abrindo, ela tá florindo, ela tá o quê? Ela tá num movimento de expansão. E se a gente não cuida, o que acontece? Ela começa a murchar, ela começa a morrer. Nesse movimento é um movimento que é um movimento de contração. O que acontece com a gente? Quando a gente tem esse apego a essas situações que a gente viveu, a gente vai ter mais dificuldade de se adaptar. Por quê? Porque aqui, quando eu tô muito apegada naquelas situações que eu vivi,
eu crio um bloqueio. E o nosso cérebro, ele é assim, ó, ele é cada vez mais do mesmo, é cada vez mais do mesmo. Então, se você vê cada vez mais série, você vai querer ver cada vez mais série. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer atividade física e aí aquela pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz fazendo atividade física. E aí você vê que aquela pessoa está cada vez mais fazendo atividade física. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai ter essa tendência a querer mais do mesmo. Então, a gente precisa o quê? Com todas essas experiências que a gente viveu. Se forem experiências ruins, a gente vem, né? E aí a gente faz uma sessão de clareza para identificar o que está bloqueando o seu emagrecimento, para identificar o porquê que você quer emagrecer, mas você não consegue. E a gente faz o quê? Um alinhamento com aquilo que eu quero para o futuro. Eu faço uma ressignificação dessas situações para quê? Para eu conseguir criar essa possibilidade de adaptação, que hoje pode ser que ela esteja aí bloqueada. Você já tem isso, mas pode ser que ela esteja bloqueada. Então, quais são as 3 forças, né, que Deepak Chopra traz no livro, que vão te ajudar aí a desenvolver essa questão da adaptação? Ele fala que uma força é deixar para lá, ser flexível e manter a calma. Então, deixar para lá é o quê? É muito comum quando acontece trânsito. Luan tá aqui, ele dirige, né, porque ele trabalha com um pet shop. No trânsito, se tem uma coisa que é difícil a gente deixar para lá, é aquela buzinada que a gente tomou, ou então quando a pessoa passa na nossa frente, sabe? E aí isso vai fazendo com que a gente bloqueie cada vez mais a nossa capacidade de adaptação. Só que deixar para lá é um recurso que a gente tem, é uma das formas que a gente possibilita o nosso cérebro de se adaptar. Então, deixar para lá. E muitas dessas situações, né, não é a gente ser tonto também não, viu? Não tô falando pra gente ser tonto, pra gente virar tonto, não é sobre isso que eu tô falando. Por quê? Porque existe um ponto de equilíbrio. Então, existe um ponto de equilíbrio entre eu ser tonto e existe um ponto de equilíbrio em que eu tenho que aprender com as situações. Então, a gente também faz, né, esse movimento de investigação, a gente faz esse autodiagnóstico. Por quê? E eu falo sempre, né, dentro do emagrecimento sistêmico, o centro do emagrecimento é você. Então, a gente passa o quê? A fazer um movimento de autoobservação. Então, eu me observo e eu observo também a minha história. Por quê? Porque você é um conjunto de elementos da sua história. O que você pensa, o que você fala, a profissão que você escolheu, os hábitos que você tem, os comportamentos que você tem. Às vezes até o jeito de você andar, tudo isso é um conjunto de coisas da sua história. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, até mesmo por quê? Porque aí eu vou falar um pouquinho aqui quando eu entrar nos 3 obstáculos, que é o quê? A gente tem apego a velhos hábitos. Então, quais são aqui? Eu já vou entrar nos obstáculos. Deixar para lá, o ser flexível e manter a calma. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ser flexível e a inflexibilidade, ela está muito ligada com o medo. A inflexibilidade, ela está muito ligada com o medo que a gente tem, porque muitas vezes, e quem nunca passou por uma mudança na infância, então se você mudou de escola, né? Eu passei por essa experiência, quando eu estava no final da 3ª série, então eu tinha acabado de fazer 10 anos, eu tive que mudar de escola. Lá em São Bernardo eu tinha os meus amigos, eu tinha professora, eu tinha escola, eu cresci ali, né? E aí eu vim para Rio Claro e foi tipo tudo novo. Eu tive muita dificuldade de adaptação, eu tive dificuldade de fazer amizade, né? Eu tava sempre ali com as pessoas, mas eu sentia que não era a mesma coisa de como era quando eu morava lá em São Bernardo. O que que acontece? Isso instala na gente muitas vezes o medo e a gente se torna adultos inflexíveis. Quando eu me torno um adulto inflexível, automaticamente eu vou ter mais dificuldade de me adaptar. Então, o que que eu faço? Eu visito a minha história para eu começar a entender quando que ser flexível, eu tive obrigatoriamente que ser flexível e isso me causou dor, isso me gerou desconforto, sabe? Isso me trouxe
muitas tensões quando eu era criança. Então, ser flexível é o quê? É uma força para você conseguir ser adaptável. E essa inflexibilidade, ela está totalmente relacionada com os nossos medos, que está ligado com as nossas histórias e está ligado muito com dores que a gente viveu. Então, a gente precisa o quê? Buscar visitar a nossa história para tentar entender de onde que vem esse medo. E assim, a segurança em excesso, né? Eu mesma, quando eu faço alguma coisa que dá certo, que nem ano passado. Oi, Val, seja bem-vinda. Que nem ano passado, eu fiz exercício de treino HIIT em casa o ano inteiro. Cara, deu certo pra mim. Panqueca de banana é um café da manhã que deu certo pra mim. Faz anos que eu consumo a panqueca de banana. E quando a gente faz alguma coisa que tá alinhado com o nosso propósito e que dá certo, não tem problema. A gente não precisa mudar. Porém, a gente tem que ver se, quando eu sinto vontade de mudar, isso me bloqueia, sabe? Então, às vezes eu vou e eu mudo. Esse ano eu comecei, além de fazer o treino HIIT em casa, eu voltei aí para academia do clube. Por quê? Porque o movimento do medo nos mover ou nos paralisar também não é um movimento saudável. Mas existe o quê? Um porquê também dessa inflexibilidade, do porquê a gente se torna adultos inflexíveis. Então, ser flexível, por quê? Porque é isso que vai trazer a nossa capacidade também de criar e de manter novos hábitos. E aí, o terceiro recurso que ele traz aqui, né, a terceira solução, né, que ele traz, que ele fala que é o quê? Manter a calma. Gente, no mundo onde a gente recebe estímulos 24 horas por dia. Para vocês terem ideia, tem um estudo que ele diz que a gente pega em média 150 vezes o celular por dia. E se bobear, eu sei que tem gente que pega até mais do que isso. Eu que trabalho com celular, eu acredito que eu pego mais do que isso. E vou falar, eu pego o celular o tempo todo para trabalhar? Antes fosse, eu ficaria feliz e eu espero um dia vir aqui testemunhar para vocês que eu pego a maior parte do tempo no meu celular para trabalhar. Mas a verdade é que não. Meu WhatsApp é pessoal, tem o meu Instagram que tem aqui muitas coisas que eu gosto de ver e coisas que não agregam. Porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender cada vez mais em ter qualidade de presença para que eu consiga ser dona do meu tempo e não deixar isso me dominar. Se eu deixar isso fazer com que eu fique nervosa, eu vou ter mais dificuldade de adaptação. Então, manter a calma, né, é um dos recursos. E aí, pra gente manter a calma, é um treino também. Existem recursos pra gente, né, tentar ir ao máximo manter a calma. A meditação é um deles, né, só que não é tema da live aqui, senão a gente aprofunda e vai para um outro lugar. Mas manter a calma. E de novo, né, se de repente você é uma pessoa nervosa, com quem você aprendeu a ser assim? Ou então, quando você fica nervosa ou nervoso, você faz essa pergunta, você fica parecido com quem? Por quê? Nós somos 50% meu pai, 50% eu sou minha mãe. Você é 50% seu pai, 50% a sua mãe. E muitas das características dos nossos pais que a gente critica, a gente fica igual. Eu costumo falar que assim, ó, quanto mais você critica, mais parecido você fica. E aí, às vezes, essa calma, ou essa raiva, ou esse nervoso, ou essa braveza, é porque você fica parecido com alguém do qual você critica. Então, mais uma reflexão aí. Deixa eu ver aqui um comentário. Eu agora conseguir mudar meus hábitos depois de muito custo. Mudar hábitos, né, é um processo trabalhoso, não é um processo fácil. Por quê? Porque mudar hábito é mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem que empurrar um carro desligado numa subida. É mais ou menos esse esforço para o nosso cérebro e essa resistência que o nosso cérebro tem de mudar novos hábitos. Por quê? Porque isso é contra-intuitivo para o nosso cérebro. Por que isso é contra-intuitivo para o nosso cérebro? Porque ele trabalhou do 0 aos 7 anos, eu vou falar sobre isso quando eu estiver falando da 3 possibilidade, da 3 solução. Do 0 aos 7 anos, o nosso cérebro estava absorvendo tudo que a gente estava vendo, ouvindo e das experiências que a gente estava vivendo, para que a gente
sobrevivesse. Então o nosso cérebro, ele estava fazendo exatamente isso. Aí depois, quando a gente se torna adulto, a gente quer mudar tudo aquilo que a gente aprendeu. O nosso cérebro fala assim, isso é muito arriscado, acho que é melhor a gente continuar num caminho que está seguro, mesmo que esse caminho seguro para o nosso cérebro ele seja prejudicial. Então o que é um caminho seguro? Você aprendeu que para você ser amada, você tinha que comer toda a comida que tinha no prato para você ganhar a sobremesa. Aí você hoje faz um prato, você não para de comer quando você está satisfeita, você come tudo que tem no prato e de quebra você entendeu que para você o movimento normal era você comer sobremesa. E aí o que acontece? Quando a gente vai para uma fase adulta, quando a gente vira adulto, a gente está fazendo um movimento completamente o contrário daquele que a gente aprendeu. Então olha só que loucura, por isso que eu falo que é o sinônimo, né, é um esforço aí correspondente a você empurrar um carro desligado numa subida. É muito esforço, porém é possível, tá? E aí, quando ele fala sobre a questão da adaptação, o que ele traz? Ele traz 3 obstáculos. Então, o obstáculo número 1, apego a velhos hábitos. Obstáculo número 2, manutenção das mesmas condições. E obstáculo número 3, estagnação. Resumindo, desses 3 aqui, o que ele está falando? Sobre você fazer a mesma coisa todos os dias. Então você não questiona aquilo que você faz, você não se pergunta por que você faz aquilo, você não se pergunta como é que você chegou nesse hábito. Então você está fazendo o quê? Mantendo sempre os mesmos hábitos. E aí isso é um baita de um obstáculo. Por quê? Porque é como se fosse assim, as nossas conexões neurais, né? Então imagina só que você tem imagina um campo de futebol e aí você tem que passar todo dia, um campo de futebol com grama de verdade, né? Você tem que passar todo dia por aquele mesmo caminho. De repente, seu treinador fala assim para você, você vai atravessar de ponta a ponta todo dia o mesmo caminho. Então, você vai, né, de uma ponta até a outra para você fazer esse caminho. E aí você começa a fazer isso. O que acontece? Com o passar dos dias, essa grama viva, se você andar no mesmo caminho, o que vai acontecer? É que essa grama ela vai começar a morrer e você vai começar a formar ali uma estrada de terra. Quando a gente fica apegado a velhos hábitos e a gente fica fazendo a mesma coisa todos os dias, o que acontece? A gente vai ter mais dificuldade de fazer um caminho novo. Por isso que o apego a velhos hábitos, ele é um obstáculo dentro do processo de adaptação. E é por isso também que a gente começa a fazer pequenos movimentos. É por isso também que a gente começa a fazer pequenas mudanças, porque é assim que a adaptação ela começa. Então o apego aos velhos hábitos, e aí eu não sou a pessoa que sou a favor a você ser radical, a você mudar tudo da noite para o dia. Eu não considero que isso seja saudável, apesar de ser uma das formas que a neurociência já comprova que é possível. Então, uma pessoa que come doce todo dia, não comer doce por um período mais longo é uma das formas da gente mudar esses hábitos. Mas o que eu acredito que é mais saudável? Eu acredito em você confiar nos pequenos progressos. Então, quando você tem apego a velhos hábitos, qual que é a minha recomendação para você? É que você comece fazendo pequenos movimentos. Então, por exemplo, você tem um hábito de 40 anos a tomar café com açúcar. Eu não vou falar para você hoje você tomou, amanhã você tira. A minha recomendação para você é que você, se você coloca 2 colheres, você passe a colocar 1,5 colheres. Daqui 2 semanas você passa a colocar 1 colher, depois meia, depois nenhuma, até que você se acostume. Só que para isso você precisa começar a desapegar. E você se desapega dos velhos hábitos? Sim, mas você também se desapega de uma antiga versão sua. Você se desapega de quem você era para você se apegar a quem você quer se tornar. Então os hábitos que você tinha, hábitos não saudáveis, que te engordaram, você precisa o quê? Criar novos hábitos saudáveis que vão te manter uma pessoa saudável. Então, quem você era em uma versão anterior e quem você precisa se tornar? É isso que vai trazer sustento e para isso a gente vai fazendo movimento atrás de movimento.
Aí ele fala, né, da questão da estagnação. Então é ficar, né, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa todo dia. Então quebra o status quo, faz um caminho diferente, compra um café de uma marca diferente, vai em uma padaria diferente, se desafia, ao invés de você comer um doce, come uma fruta, compra uma garrafa de água diferente. Então sai da estagnação. Uma das coisas que eu aprendi com esse livro, né, e que pra mim faz sentido assim para a vida como um todo, estimule o seu cérebro de formas diferentes. Então não fica fazendo sempre a mesma coisa, né? E a Lena tá aqui com a gente na live. A gente falou sobre essa questão, né, Lena, lá na nossa comunidade. A Lena faz parte da comunidade Ser Próspera, que é um projeto que eu tenho junto com a Lu e a Magda, onde a gente trabalha as 3 grandes áreas da vida. E a gente falou sobre esse movimento de experimentar coisas diferentes. Então experimente coisas diferentes, né? Beba uma bebida diferente, faça coisas diferentes. Por quê? Porque esse excesso de segurança movido pelo medo, ele não é saudável. E nesse livro eu também aprendi que ele fala o quê? O nosso cérebro, ele tinha, né, um mito até então que falava da questão do envelhecimento do cérebro. Uma das coisas que faz o nosso cérebro envelhecer é justamente não estimular ele de formas diferentes, que é o que ele está dizendo aqui, que é a estagnação. Então, quando eu estou apegada, né, a velhos hábitos, quando eu estou mantendo, sempre fazendo a mesma coisa, e quando eu estou estagnada, isso vai envelhecendo. Então, eu vou ter mais dificuldade de adaptação. Então, não importa se você tem 30, 40, 50, 60 ou 70 anos. Hoje, com esse conhecimento, você tem a possibilidade de estar fazendo alguma coisa diferente. Para você, vou te mostrar qual que é o livro, Lena. Para você começar a ter mais facilidade de adaptação. Esse aqui é o livro, Lena, Super Cérebro de Deepak Chopra. Essa live que eu tô fazendo, onde eu tô trazendo aqui os 3 recursos naturais que a gente já tem para construir novos hábitos, eu me baseei nesse livro aqui que eu tô lendo, tá? E aí, o segundo, então, o que ele fala aqui? Sobre a questão de integrar-se. Então, a integração, ele também traz que é um movimento nato do ser humano. Ele traz aqui até o exemplo de um bebê. O que um bebê ele faz? Um bebê, ele é tipo uma esponja e ele está absorvendo tudo dos ambientes o tempo todo. Por quê? Porque o bebê, ele está se integrando, ele está se integrando com esse meio. Então, quando ele traz, né, essa questão da integração, ele está falando o quê? Sobre você estar disponível para o novo. Então, sabe aquela pessoa que a gente fala assim, ah, você gosta de abacate? Aí a pessoa fala assim, não gosto de abacate, eu não gosto de abacate. Aí você fala assim, tá, mas você já comeu abacate? Não, nunca comi abacate. Mas você já comeu abacate em forma de vitamina? Não, nunca comi. Mas você já comeu, como que chama aquele negócio que a gente faz com abacate que é salgado? Meu Deus, fugiu a palavra. Fugiu. Que a gente faz com pimenta, sal, azeite. Nossa senhora, fugiu a palavra agora. Se alguém lembrar, coloca aqui no chat. E aí a pessoa, ela não se permite ao novo, ela não está disponível para experimentar o novo. A pessoa olhou para o abacate, ela nunca pegou no abacate, ela nunca sentiu o cheiro do abacate, ela nunca sentiu o gosto do abacate, mas ela está fechada para aquela opinião dela. Então a gente precisa estar o quê? Quando ele traz essa questão, né, da integração, é o quê? É a gente estar disponível para o novo. Experimente coisas novas, faça coisas diferentes, busque um conhecimento diferente, né? Faça um caminho diferente. Ele está falando muito sobre isso, por quê? Porque isso também vai fazer com que a gente consiga criar novos hábitos, né? E aí ele fala aqui, né, sobre as 3 forças, né? Como que eu faço então para criar esse movimento de integração, né, de estar disponível para o novo? Aí ele traz como força, ó, a comunicação, o equilíbrio e a visão ampla. Então a comunicação é o quê? É o relacionar-se, é eu falar com pessoas, eu estar perto de pessoas, eu conversar, eu me expressar.
eu verbalizar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E muitas vezes essa dificuldade de comunicação, ela tá muito ligada também com o quanto a gente foi podado quando a gente era criança. Então, quem nunca passou por uma situação assim, você tá lá, né, seu pai e seu tio conversando, aí você vai falar alguma coisa e o seu pai fala assim, isso aqui não é conversa de criança, vai pro seu quarto. Então, sabe esse tipo de limitação? Tudo isso foi fazendo o quê? A gente podar a nossa comunicação. E quando a gente não se comunica, o que acontece? É que nem o exemplo da flor que eu falei. Se você tem aí, você já viu como é o desabrochar de uma flor? Quando a flor ela tá desabrochando, ela tá num movimento de expansão. Quando ela começou a morrer, ela tá num movimento de contração. A comunicação, ela faz o quê? Ela faz a gente ir para esse movimento de expansão. Então, quanto mais eu me comunico, mais eu me disponibilizo, mais eu tô aberta para o novo, mais eu consigo me integrar, mais possibilidades. E eu, gente, eu era o tipo de pessoa que eu não gostava de estar em grupo. Eu era o tipo de pessoa que eu não abria a boca em grupo, eu era o tipo de pessoa que eu não posicionava em grupo, eu não falava em grupo, eu tinha uma comunicação completamente travada. E hoje a comunicação escrita eu venho desbloqueando, né? A minha comunicação escrita eu ainda venho desbloqueando. Mas hoje falar, estar em grupo é algo que eu gosto porque eu entendi o quanto isso me leva para um movimento de expansão. Então vai levar você aí também a construir novos hábitos, a desapegar desses hábitos que você está com dificuldade. E aí ele fala, né, da questão do equilíbrio e fala da visão ampla. Quando ele fala dessa questão, né, do equilíbrio junto com a visão ampla, o que vem muito forte para mim, né? Dentro do sistêmico, o que a gente aprende? Que a gente precisa estar 70% do tempo no presente, 10% do tempo no passado e 20% do tempo no futuro. O que isso conta pra gente, né? Que a gente não pode excluir nenhuma dessas épocas. Eu não posso querer excluir o que eu vivi, eu não posso querer não pensar no presente, mas eu não posso viver em nenhuma dessas épocas. Eu só tenho o hoje. Por isso que a maior parte do tempo eu passo no presente. Então eu uso o passado o quê? Eu uso o passado como uma biblioteca, como uma forma de consultar tudo aquilo que eu já vivi. Então, por exemplo, lá dentro da solução 1, que a gente falou, né, da questão da adaptação. Se você parar para observar, né, de toda a minha história, quais foram aqueles hábitos que eu desapeguei, que eu construí um hábito novo e que foram muito saudáveis para mim, que fizeram muito sentido para mim. Você tá usando o quê? 10% do tempo para consultar e de repente confirmar algo que eu tô falando aqui para você. De repente você fala assim, nossa, realmente eu achava que era mais gostoso assistir série e hoje eu acho que é mais gostoso ler. Ou então você fala assim, nossa, eu achava que comer doce era melhor, mas hoje eu prefiro comer fruta. Então para pensar aí na sua história, né? E olhar aqueles hábitos, aquelas coisas que você falava assim, nossa, eu tinha certeza. Sabe uma coisa que eu tinha certeza? Eu tinha certeza que dormir até mais tarde era muito melhor. Eu tinha certeza, eu carregava isso comigo, eu falava isso com uma convicção que vocês não fazem ideia. Hoje eu tenho certeza de uma coisa totalmente contrária. Que não quanto mais cedo a gente acordar, porque daí entra o ponto do equilíbrio, né? Mas que acordar cedo é um movimento muito saudável, é um movimento de vida. Quanto mais acordada eu tô, mais eu vivo a vida. Quanto mais eu durmo, menos eu vivo a vida. E isso também conta muitas vezes que pode ser que quem queira dormir demais também não esteja querendo viver muito. A pessoa sobrevive, mas não vive. Quando eu falo de viver, é viver, ver a beleza que a vida tem para nos contar, entende? Então esse movimento, né, do equilíbrio, esse movimento da visão ampla é o quê? É quando eu olho para aquilo que eu quero para o futuro. Então hoje, os hábitos que eu tenho, eu tenho esses hábitos por uma questão estética? Não é por uma questão estética. Eu tenho esses hábitos por uma questão de emagrecimento? Não é por uma questão de emagrecimento. É uma questão para manter o meu peso? Sim. É por uma questão estética? Também, porque eu preciso gostar primeiro de mim.
e um corpo harmônico também faz com que eu goste mais de mim. Mas não é só isso. Quando eu penso nessa questão da visão ampla, para onde que eu tô olhando? Eu tô olhando lá para a Nani com 80 anos de idade. É uma visão que eu já tenho. Quem que vai ser a Nani com 80 anos de idade? A Nani com 80 anos de idade quer ser uma Nani lúcida. Primeira coisa que me vem na cabeça, eu quero estar lúcida. E eu sei o quanto uma alimentação saudável, ela interfere na saúde do nosso cérebro, da onde que vem a nossa lucidez. Eu quero ser uma velhinha com energia, eu quero ser uma velhinha com disposição, eu quero ser uma velhinha com saúde, eu quero ser uma velhinha independente. Então eu tô o quê? Com uma visão. Eu não vivo só no hoje, porque eu sei que a vida não é somente sobre hoje. Se a gente acredita que a vida é somente sobre hoje, sabe o que a gente se torna? A gente se torna pessoas completamente irresponsáveis, a gente se torna pessoas completamente inconsequentes. Por quê? Porque tem até um meme na internet, né, que fala assim, eu comi pensando que não, como se não houvesse amanhã, só que houve, né? Não tem um meme que faz mais ou menos essa brincadeira? Então a gente precisa ter muito clara essa visão e também precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio também é uma solução. Por quê? O que eu acredito do lado de cá? Que uma vida social onde envolve comidas que não são saudáveis também é um movimento saudável, psicossocialmente falando. Somos seres relacionais, precisamos estar em ambientes. Então, esse movimento da gente estar comendo uma pizza com os amigos, de repente da gente sair, fazer uma coisa diferente, eu também vejo e considero como um movimento saudável. Entende que aqui tem um ponto de equilíbrio? Eu não me perco de onde eu tô indo, de onde eu quero chegar lá nos meus 80 anos. Porém, eu tô o quê? Num movimento onde a maior parte do tempo eu faço aquilo que precisa ser feito, que eu considero ser saudável. Então, a maior parte do tempo eu faço uma alimentação saudável? Sim. 90% das minhas refeições, elas são refeições saudáveis, são refeições naturais, não consumo alimentos industrializados. Mas, socialmente falando, por uma questão opcional, porque é diferente também de eu não conseguir me comportar diferente daquelas pessoas, né? Se eu, de repente, falar assim, não, esse mês eu não vou comer farinha branca e todo mundo estiver comendo pizza, eu consigo dizer não, eu consigo não comer. Mas o que eu acredito? Eu acredito no equilíbrio. Então, pela questão social, comer essas coisas, elas também fazem parte. Percebe que não é nem tudo ou nada, nem muito, nem pouco, nem 8, nem 80, que existe um equilíbrio. Mas por quê? Porque eu tenho uma visão de onde eu quero chegar. E aí, isso é o quê? Isso é uma solução para a questão da integração. E sabe uma coisa que eu já pensava, né? Só que o sistêmico, ele me trouxe muito essa resposta, que é assim, ó. Quando a gente tá em um lugar e a gente só tá pensando na comida, então, eu vou num casamento, eu só penso na comida, então eu vou num aniversário e aí eu já passei por isso, tipo assim, de pensar mais no que ia ter para comer do que no propósito daquilo. E eu vejo que isso dentro das minhas clientes é um movimento assim muito, muito, muito comum, um movimento muito natural. O que eu percebi com o sistêmico? Que esse movimento, ele é... Oi, Lídia, bem-vinda. Esse movimento, ele é uma indisponibilidade de nos relacionarmos. Então, quando a pessoa, ela tá lá, e ela está muito conectada à comida e ela não está conectada às pessoas, é uma indisponibilidade dela de se relacionar. Por quê? Porque quando a gente está disponível para se relacionar, a gente está interessado, a gente está num movimento de autoobservação, de autoconhecimento, de olhar para mim e também disponível para me relacionar, a comida, ela fica em segunda instância. A comida já não vai mais ser a primeira instância. E a verdade, sabe qual que é? É que a maioria das pessoas, elas estão indisponíveis para se relacionar. E aí, o que a gente faz? A gente vai no lugar e só se preocupa no que vai ter para comer, porque não é o relacionamento de fato o mais importante quando a gente não está desperto para isso. Então, dentro do sistêmico, que é a ciência dos relacionamentos,
eu consegui compreender isso e entender por que quando eu falava para as minhas clientes, né? Eu sempre falei para as minhas clientes, vai lá, mas conversa com as pessoas, dê importância ao que realmente tem valor, que são as pessoas que tá lá, né? Você ter a possibilidade de ter esse momento de lazer com quem você ama, com a sua filha, com a sua irmã, com as suas primas, com o seu marido, e mesmo assim era tão difícil. Por quê? Porque isso conta uma indisponibilidade de se relacionar, tá? Oi, Fran, seja muito bem-vinda a essa live. E aí a gente tá aqui então no terceiro obstáculo então da integração. E aí o que ele traz como obstáculo? Isolamento, conflito e repressão. Então eu terminei aqui falando, né, quando eu tava falando dos obstáculos, da indisponibilidade para se relacionar. Quando eu tô indisponível para me relacionar e eu vou em algum lugar, eu procuro alguma distração para eu não me relacionar com aquelas pessoas. Tá? Que é o caso, eu vou no aniversário, mas eu não quero nem conversar com aquelas pessoas, porque elas me trazem tensão, elas me trazem desconforto, e aí eu não quero, e aí eu só fico pensando no que eu vou comer, eu só fico ali dando atenção de fato para a comida, né? E aí, olha só qual que é um dos obstáculos que faz com que a gente não se integre, e o fato de eu não me integrar vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha dificuldade de emagrecer, vai fazer com que eu tenha dificuldade de manter meu peso, de construir novos hábitos. A gente faz o quê? A gente vai para um movimento de isolamento. E aí lembra que dos recursos é a comunicação? Quando eu me isolo, eu não comunico, eu não me relaciono. Para onde que a gente vai? A gente vai para um movimento de contração. E aí o que acontece? O movimento de contração, ele vai fazendo a gente ir cada vez mais para o menos. O que é o menos? Quando a gente fala para o mais, é um movimento de vida, é um movimento de saúde, é um movimento de crescimento, é um movimento onde as coisas começam a dar certo, onde as coisas começam a fluir. E o menos é justamente o contrário. Então é cada vez mais tristeza, cada vez mais você fica deprimida, cada vez você fica vendo mais coisas negativas, se alimentando de cada vez mais coisas negativas. Por isso que estar em grupo e se relacionar é tão importante. Então o isolamento, ele é o quê? O isolamento, ele é um obstáculo, e é por isso que a gente precisa o quê? Se relacionar. Por isso que na pandemia, que foi a palavra, né, isolamento, muitas pessoas engordaram. Por quê? Porque não é o nosso estado natural. Nós somos seres relacionais. Tá? Por isso que quando uma pessoa ela tá nessa, né, cada vez mais na caverna, ela vai ter aí essa tendência. E aí ele traz o conflito, né? E aí é o conflito, o primeiro conflito que acontece é o conflito interno, então é o seu conflito com você, com as suas características, com a sua história, com a sua origem, com as coisas que você viveu, com a sua autoimagem. Então esse é o primeiro conflito. E desse conflito nasce, sabe o quê? O conflito com as outras pessoas. Por quê? O outro não existe sem você. O outro, você só percebe o outro, na verdade, é uma percepção formada por você. Tanto que, assim, por que tem pessoas que amam o Neymar e tem pessoas que odeiam o Neymar? O Neymar é a mesma pessoa, mas o que difere? A percepção que cada um tem dele. Então, e tudo isso, a percepção que eu tenho do outro, ela conta muito sobre a minha autopercepção, ainda que inconsciente, e aqui daria um papo bem profundo também. Mas esses conflitos, eles fazem o quê? Eles travam a construção dos seus novos hábitos. Por quê? Porque aí a gente não tá num movimento de integração. Eu tô indisponível para o novo, eu tô indisponível para as coisas que a vida tem. E aí eu vou o quê? Cada vez mais do movimento de conflito e, consequentemente, na repressão, tá? Bora lá para a terceira solução, então? Bora! Fala para mim, coloca aqui se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se tá fazendo sentido. Eu tô aqui, ó, ligada no 2.0 compartilhando esse conteúdo, mas esse conteúdo ele não é meu, esse conteúdo é para você, e aqui, né, uma live é pra gente se relacionar. Então coloca aqui o que fez sentido, o que bateu, né? E vamos lá. Vamos lá, então,
para a terceira solução. E o que ele traz aqui como terceira solução? Ele fala sobre o movimento de expandir a consciência. E tem uma frase de Jung que ele fala assim, ó: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamar de destino. Então, sabe quando você fala assim, é o meu destino ser assim, é o meu destino ser sozinha, era o meu destino ser acima do peso, era o meu destino ter tal profissão, é o meu destino. Sabe quando a gente fala isso? O que a gente está dizendo, na verdade? Que a gente está inconsciente daquilo que fez com que a gente chegasse nesse destino. E aí, o que eu gosto sempre de falar? Olha aí, escuta isso. 95% das nossas ações, elas são inconscientes. O que isso quer dizer? Que você está programado para agir de uma determinada forma. Você está já previamente programada para se comportar de uma determinada forma. Se você não se torna consciente da programação interna que existe dentro de você, você vai ter um resultado na sua vida e você vai falar que era o seu destino. Então, por exemplo, uma pessoa e posso dar até o meu exemplo aqui. Vou dar o meu exemplo aqui com relação à profissão. Então, eu fui programada para trabalhar com carteira assinada, porque eu aprendi que a gente precisa ter segurança. E essa segurança, ela vem da gente vender as nossas horas. Eu fui programada para isso. De repente, pensa aí, né? Com relação à questão do emagrecimento. Vou trazer o exemplo de uma cliente minha aqui. Uma cliente minha com relação à atividade física. Quando ela era criança, ela era de igreja e ela ia para a escola de saia. Logo, ela não fazia educação física. Ela passava de ano na educação física, mas ela não fazia as atividades de educação física. Por quê? Atividade física, exercício de saia não combina. Então, ela ficava sempre lá quietinha. Ela não fazia. Durante a infância toda dela, ela não fez atividade física. Ela foi programada para não ter proximidade. Ela foi programada para ter distanciamento de exercícios. Por quê? Porque é como se ela e a atividade física não conversassem. O que aconteceu? Na vida adulta dela, ela fazia uma alimentação saudável. Ela conseguia fazer uma alimentação saudável, mas na hora de fazer atividade física, não conseguia. Ela não conseguia. E aí, o que ela acreditava até então? O meu destino não é ser uma pessoa ativa. O meu destino não é ser uma pessoa que movimenta. O meu destino não é ser uma pessoa que faz exercício. Ela estava o quê? Cedendo à programação que estava no inconsciente dela. Quando dentro de uma sessão de clareza, a gente foi trabalhando isso, a gente foi olhando para isso, a gente conseguiu identificar esse padrão que foi instalado nela lá na infância. E aí, então isso estava no inconsciente. O que aconteceu? A gente trouxe do inconsciente para o consciente. E a partir daí, a gente faz um trabalho, lógico, para que ela mude essa programação. Mas a frase que eu falei, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamar de destino. Então, todas aquelas coisas que você deseja e que você não consegue fazer, é porque de alguma forma isso está programado no seu inconsciente. Então, quando ele traz aqui, né, a questão da expansão de consciência, você precisa o quê? Descobrir o que está no seu inconsciente, se tornar consciente. Por quê? Porque daí, meu amor, porque daí você se torna autora de verdade da sua vida. Você não está mais fadada àquilo que você aprendeu, você não está mais você não está mais à mercê daquilo que te ensinaram. Você começa a escrever o seu destino. Então, eu, por exemplo, eu me toquei que eu
estava programada para ser funcionária, para ser CLT, e aquilo não fazia o menor sentido para mim. A Pan chegou aqui, a Paty também passou por aqui, bem-vindas. Aquilo para mim não fazia nenhum sentido. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar formas diferentes de fazer renda. Eu fui buscar formas diferentes de conseguir ganhar o meu dinheiro, até que, né, eu venho fazendo movimentos diferentes. Porém, se eu não questiono isso, o que eu faço? Eu ia ficar a vida inteira fazendo algo que muito provavelmente não ia me deixar feliz, que muito provavelmente não ia me deixar satisfeita, que muito provavelmente eu não ia dormir tranquila, porém, eu estava ali dizendo que era o meu destino. Então, ele fala sobre essa questão da expansão da consciência. E vamos lá, então, para quais são as 3 forças aí, né? Para expandir a consciência. Ele fala sobre evolução, expansão e inspiração. E tudo isso que ele está falando aqui, o que eu considero, né, entre evolução, expansão e inspiração? Eu acredito que é o quê? É um movimento de você passar a se conhecer de verdade. Se existe algo que você quer, que você deseja e que você não consegue executar, é porque existem coisas sobre você que você ainda não sabe. Então, para a gente expandir a consciência, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer de fato, eu preciso olhar para a minha história, eu preciso olhar para a forma como foi formada os meus hábitos, as minhas percepções, como eu aprendi tudo que eu aprendi. E aí eu pego tudo aquilo que eu quero e que faz sentido, e aquilo que não faz sentido para mim, com muita honra, com muita amorosidade e sem julgamentos, eu me despeço. É o quê? É uma disponibilidade para você aprender. Então você começa o quê? A se inspirar com outras pessoas. Você começa a evoluir, você começa a progredir. Mas tudo parte do princípio o quê? De você fazer um movimento, de olhar para você, de você fazer um movimento, de estar disponível para você se derreter para sua própria história, de você fazer um movimento que de você se conhecer, porque quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai expandindo a sua consciência, e aí mais você vai conseguindo ter autonomia das suas escolhas, mais você consegue ter autonomia das suas decisões. Então eu falei, esse ano eu vou ficar 365 dias sem açúcar, e eu tô nesse movimento. Por quê? Porque hoje eu sou dona das minhas ações, eu sou dona das minhas escolhas, mas por muito tempo eu fui mercê daquilo que eu fui programada, como por exemplo o doce como recompensa. Se você tirar 10 na escola, você vai lá tomar aquele sorvete que você tanto gosta. Percebe que aqui foi uma programação que em algum momento da minha vida fez sentido, mas que hoje já não faz mais sentido. Se eu não tenho consciência disso, o que eu faço? Eu deixo isso tomar conta do meu destino, e isso vai deixando a gente cada vez mais infeliz, isso vai deixando a gente cada vez mais triste. Porém, existe um caminho, né? E a gente precisa o quê? Ter clareza. A expansão de consciência, ela vem com essa clareza. Não tem clareza, não tem expansão de consciência sem você ter clareza das suas questões, né? E quais são os 3 obstáculos que ele traz? Contração, limite fixo e conformidade. Quando ele fala, né, esse movimento de contração, é tudo isso que me trava, Então, eu ter uma mentalidade fixa, eu não abrir mão da forma como eu penso, né? Eu não estar disponível para o novo. Então, sabe aquela coisa que é assim, sabe quando a gente é turrão? Eu sou assim, nossa, eu lembro que eu tomei um tapa na cara uma vez, né, no sentido figurado, porque assim, eu tava entre movimentos e conversas, né, com meu esposo, aí teve uma vez que eu falei assim para ele: eu sou assim, você me conheceu assim, então você tem que gostar de mim assim. E, né, numa dessas brigas. Aí, no dia seguinte, eu tava entrando, colocando o pezinho, né, nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano e tal. E aí, eu fui para assistir um treinamento, uma imersão que eu participei. E aí, o treinador falou assim: se você é essa pessoa que fala que você é assim, que você nasceu assim e que você vai morrer assim, você está fadada ao fracasso.
Por quê? Porque você está com uma mentalidade fixa, você está dizendo para você que você nunca mais vai evoluir na sua vida, que você chegou num estágio e que você se limitou a esse estágio que você tá. Nossa senhora, tinha acontecido no dia anterior. No dia seguinte eu fui passar por esse treinamento e assim, doeu na hora, né, lógico, mas eu achei muito bom porque nunca mais eu repeti isso e eu entendi que quem eu sou hoje, amanhã eu sou diferente, eu tô disponível para mudar, já não sou mais a mesma pessoa que eu fui ontem e que bom e tá disponível para essa mudança, para esse amadurecimento, tanto que tem coisas que eu falo assim, o que eu penso até hoje, porque pode ser que amanhã eu aprenda alguma coisa diferente e eu mude e tudo bem por isso, né? Mas hoje eu penso assim, por muito tempo não, eu pensei, eu sou assim, eu vou ser assim. E aí eu entendi que isso era o maior bloqueador do sucesso, isso era o maior bloqueio de objetivos, isso era o maior bloqueio de alcançar aquilo que a gente desejava. Por quê? Porque a pessoa que eu... para alcançar aquilo que eu desejo, não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Para eu alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso estar disponível para mudar. Eu preciso estar disponível para mudança. E aí entender isso foi um grande presente assim para mim, porque de fato hoje eu estou muito disponível a aprender, a mudar, a fazer coisas diferentes. Então eu me considerava que eu tinha uma mentalidade muito fixa. E hoje já melhorei muito, né? É lógico que a gente sempre pode estar melhorando, mas hoje eu me sinto muito mais disponível para fazer coisas diferentes. Hoje eu me sinto muito mais disponível para mudar. Então, às vezes eu falo, isso eu acho melhor, mas não sei. Vamos experimentar uma coisa nova? Antes eu tinha muita resistência, né? Eu trabalho em um projeto e a gente usava uma ferramenta, né? Que era na verdade, eu sempre usei o Trello, ferramenta de organização, né? Eu sempre usei o Trello. E aí a gente usava uma ferramenta de organização que era o Asana e depois a gente mudou para uma ferramenta que chama o ClickUp. Gente, se fosse antes eu ia ficar louca da vida, porque assim, mas lá no anterior, eu ia falar para mim, mas no anterior já estava funcionando, por que mudar e tal. Quando mudou, eu me deparei com esse padrão, o que eu fiz? Eu falei, é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova, de você aprender uma coisa diferente, de você estimular um novo aprendizado. E que oportunidade, porque talvez se eu tivesse que fazer esse movimento sozinha, eu não conseguiria, mas como tinha alguém ali me conduzindo, né? Então eu falei, então eu vou fazer. E foi o que? É um movimento da gente sair dessa mentalidade fixa. Aquilo que você deseja e você ainda não conquistou, você não vai conquistar sendo quem você é hoje. Você precisa mudar. Você precisa mudar a forma como você pensa, você precisa mudar a forma como você vê. Ai, meu Deus, para tudo que a minha parceira de campeonato chegou por aqui. Manu, esse final de semana a gente vai jogar um campeonato, nos acompanhe, estamos animadas, estamos ansiosas. Beijo, Manu. Então, assim, essa mentalidade fixa, sabe? Essa forma de pensar sempre do mesmo jeito, tudo isso faz o quê? Faz com que a gente não consiga alcançar aquilo que a gente deseja, principalmente sobre as coisas que a gente acredita sobre nós mesmos. Então, o que você acredita sobre você? O que você pensa sobre você? Comece a questionar isso, porque esse resultado que você tem hoje, ele é resultado dessa mentalidade fixa que você tem. Então, é o que? É um movimento constante. A vida é movimento, tá? E aí ele fala sobre a conformidade. Eu me considero uma pessoa inconformada, no sentido de uma coisa que eu não me conformo, por exemplo. E vocês sempre vão me ouvir falar isso. Uma coisa que entrou na minha cabeça. A indústria alimentícia é um braço da indústria farmacêutica e vice-versa. A indústria farmacêutica é um braço da indústria alimentícia. Eles viciam o seu paladar, eles viciam os seus hormônios, eles viciam você com aquela sensação de prazer, inflamam o seu corpo, te adoecem e depois socam remédio em você. Olha o ciclo vicioso, né? E é muito inocente, né? Porque ninguém vai olhar para uma pessoa que tá comendo um pacote de bolacha e vai falar, nossa, aquela pessoa é uma viciada. Não, isso, falando, né? Socialmente isso é super aceito, isso é super normal. Mas a verdade é que existe uma indústria que quer que você se vicie nesses alimentos, né? Então uma coisa que, tipo, eu não me conformo, um idoso que quanto mais velho fica,
mais remédio toma. Gente, se remédio fizesse bem, se remédio resolvesse, a gente tomaria cada vez menos remédio. Então, percebe? Tipo assim, eu não me conformo, isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Por isso que eu comecei a questionar e entender que existia um caminho diferente, que é o caminho que hoje eu entendo que é uma alimentação natural, que é uma alimentação anti-inflamatória, que é uma alimentação viva, é uma alimentação que conversa de fato com o nosso corpo, que promove saúde e não doença. Então é o tal daquela frase clichê, mas é verdade, o tal do descascar mais e desembalar menos. É isso. Então olhe para sua despensa, olhe para sua geladeira. Tem mais coisas que descasca ou tem mais coisas que desembala? E aí você vai lá e você faz o seu exame. Seus exames vão estar em dia ou seus exames não vão estar saudáveis? Entende? Então a gente vai olhando para tudo isso para a gente começar a questionar. Então essa questão da conformidade é uma coisa que precisa estar na gente. Quando a gente é muito conformado, então sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Então sai dessa síndrome. Se eu fosse ceder essa síndrome, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live, eu seria CLT. Se eu não fosse uma pessoa inconformada, eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje, que é emagrecimento, estilo de vida saudável, saúde. Eu estaria sentada atrás de uma mesa sendo contadora. Então, para mim não fazia o menor sentido eu sempre trago essa história, né? Teve um dia que eu tava no escritório e tinha uma amiga minha que ela queria ver a apresentação do filho dela na escola e ela não pôde ver porque ela tinha trabalhos para fazer que tinham prazos e que ela não ia conseguir entregar se ela fosse ver a apresentação do filho dela na escola. Quando eu não sou mãe, mas quando eu presenciei aquela cena, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, isso não tá de acordo com aquilo que eu acredito. Isso não faz sentido para mim. Alguém mandando no seu tempo, que é uma das coisas depois, né? Eu acredito muito que a primeira coisa mais valiosa que a gente tem são as nossas escolhas, e a segunda coisa é o nosso tempo, porque a partir das nossas escolhas é que eu determino como eu vou usar o meu tempo, né? Aquilo não fazia sentido para mim, eu fiquei inconformada, mas eu fiquei inconformada reclamando? Não, eu fiquei inconformada e eu fui buscar uma forma de mudar esse estado. Eu fui buscar uma forma de fazer diferente. Gislene, bem-vinda. Então, o que? A conformidade, quando a gente se conforma, então, eu nasci assim, você sempre assim, minha família toda sofre com a balança, minha família toda é assim. Não se conforme. Quando a gente se conforma, a conformidade ela é um obstáculo para a gente conseguir expandir a consciência. Então, quando eu falo, eu sou nervosa mesmo, minha família inteira é nervosa, então eu como porque eu tô nervosa. Olha a conformidade aqui. Quando eu me conformo, eu não expando a consciência. E expandir a consciência é um recurso natural que a gente tem. Só que é um recurso natural que a gente precisa ser ativo. Não é que nem o coração, que eu não tenho que pensar e ele vai bater. Não, eu tenho que ser ativa nesse processo. Então, como que eu sou ativa? Eu vou atrás, eu vou buscar. É uma coisa que a gente tem. Quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais eu coloco em prática, mais eu expando a minha consciência. Mas é um movimento que eu tenho que ser ativa. Não é um movimento passivo que vai acontecer de repente, né? Então, esse movimento de expandir a consciência através da inconformidade, ele é. Então, assim, não se conforme com as condições que você vive, não se conforme com as coisas que você tem, não se conforme. Por quê? E isso era uma coisa que eu falava muito pra mim. Se existe alguém que conseguiu emagrecer e é feliz no próprio corpo, existe esse caminho. Eu não sei qual é, mas eu vou encontrar. E foi assim que eu consegui emagrecer. E foi assim que hoje eu trabalho com isso, porque eu encontrei esse caminho e venho ajudando cada vez mais mulheres a encontrarem esse caminho também, tá? Gente, então é isso, tá? Essa live que eu já tinha pensado em fazer, porque foi algo que realmente eu vi muito sentido, sabe? Me ajudou muito, né? Tá me ajudando muito, na verdade, né? Esse livro, eu amo esse autor, enfim, traz, né, muitas reflexões
quebra muitas paradigmas, muitas formas que a gente pensa, e isso é sempre muito bom, tá? E aí eu quero saber se vocês têm dúvidas, perguntas, comentários, ou então coloquem aqui porque que valeu a pena você estar aqui nessa live, porque que valeu a pena você assistir ela, tá? E aí, gostei, quero saber como que eu me integro, quero saber como eu expando minha consciência, quero saber como que eu tenho mais clareza, né, sobre esse aspecto da adaptação, então como que eu faço isso, tenho dificuldade de mudar os meus hábitos. Um próximo passo que você pode estar dando comigo é você estar fazendo uma sessão de clareza, né? Dentro da sessão de clareza a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar entender quais são os seus padrões, quais são os padrões repetitivos, quais são as leis que você está ferindo, por que você vem tendo, né, essa dificuldade. Então, uma sessão de clareza vai te ajudar o quê? A entender por que você emagrece e volta a engordar, por que você não consegue emagrecer, por que um dia você era tão focada e hoje você já não é mais, por que você não consegue comer só um pedacinho, por que construir hábitos saudáveis é tão desafiador para você. Então, dentro de uma clareza, seja qual for a sua questão voltada aí para emagrecimento e saúde, dentro de uma sessão de clareza, a gente consegue, como o próprio nome diz, né, trazer clareza para esse aspecto, né, que tá aí muitas vezes nebuloso, muitas vezes obscuro, muitas vezes aí impedindo você de desfrutar da felicidade que você nasceu para ter, da felicidade que você realmente merece, tá bom? Então, gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem passou por aqui, gratidão para você que tá assistindo essa live gravada. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta, ou se teve algo que fez muito sentido aí para você, manda um direct para mim, eu vou ficar bastante feliz que esse conteúdo ele fez sentido. Se você quiser estar agendando a sua sessão de clareza, pode me mandar um direct também, que eu te dou aí, te conduzo para os próximos passos, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até, deixa eu pensar qual que é o próximo movimento. Amanhã eu tenho uma live que vai acontecer, na verdade eu sou convidada em um outro perfil, então nos vemos aqui amanhã em uma outra live que eu estarei de convidadas, tá bom? Um beijo, gratidão e fiquem com Deus.